Como vimos no bloco anterior, né, pilotos da Força Aérea Portuguesa se depararam com estranhos objetos voadores não identificados num voo de treinamento de navegação noturna. Nós comentamos também que naquela época a coisa era um pouquinho diferente, os pilotos não tinham os recursos que têm hoje, né? Por exemplo, né, visores noturnos para capacete, ou seja, o piloto enxerga à noite como se fosse dia claro. Naquele tempo não existia isso, né? Os pilotos tinham que depender basicamente da sua visão e dos instrumentos de bordo dos aviões. Naquela época, a Força Aérea Portuguesa empregava o F-84. Né? O F-84, para quem não conhece, era fabricado pela Extinta Republic. Ela chegou a fabricar os P-47 usados pela Força Aérea Brasileira, os Thunderbolt, aviões a pistão a hélice. Depois da guerra, ela se dedicou à fabricação de jatos, e o F-84 foi seu primeiro modelo de avião a reação. Era um avião que os Estados Unidos distribuíam para nações amigas, mas o seu desempenho era muito inferior ao principal caça da Força Aérea Americana na época, que era o F-86 Sabre. E esses 4 pilotos voavam, eles eram liderados pelo capitão José Lemos. E durante o voo, né, quando eles sobrevoavam a localidade de Granada, na Espanha, eles viram aquela luz pela primeira vez. Depois eles viram quando vários objetos deixaram aquela luz maior. Bom, aí nós temos 2 hipóteses. Uma nave normal, emitindo sondas, que são veículos menores, ou uma nave-mãe, né, emitindo veículos menores. Pelo tamanho, né, da luz descrita pelos pilotos portugueses, tratariam de uma nave normal, pequena, né, que emitiu sondas ou veículos menores controlados remotamente à distância. Curiosamente, né, esses 5 veículos fizeram um pequeno mergulho, depois uma subida abrupta, e os pilotos portugueses literalmente tiveram que sair do caminho do jeito que puderam. Ataque? Talvez sim, talvez não. Nós sabemos que esses seres, eles monitoram o nosso progresso tecnológico. Eles acompanham o desenvolvimento de novas aeronaves, foguetes, mísseis, eles acompanham isso muito de perto. Talvez o que aquelas naves fizeram foi testar o desempenho dos F-84 em questão de manobra, de manobrabilidade. É possível sim. Existem muitos casos que a nave voa em paralelo à mesma velocidade do avião, vai acelerando, né, induzindo o piloto a perseguir, a acelerar. Depois de um certo tempo, a diferença de desempenho é muito grande, a nave acaba se afastando a enormes velocidades, mas talvez esse momento seja utilizado para medir a velocidade daquele avião. Não é impossível. Né? Fora isso, também testes talvez em sistemas eletrônicos como radar e outros sistemas de navegação, de comunicação, eu acredito que sejam monitorados por esses seres também. No caso aqui, o que eles fizeram foi testar a capacidade de manobra dos F-84 da Força Aérea Portuguesa. Então, é muito comum pilotos militares, civis e militares, se depararem com UFOs em nossos céus. Isso é apenas um caso. Nós vamos trazer muitos outros, né, que envolvem como testemunho pilotos de avião. Eu gostaria agora de entrar num caso, né, de reencarnação. Aí, esse caso envolve um garoto turco de nome Gamal. É interessante, você que tem um filho pequeno, menos de 7 anos, é muito comum as crianças, até uma fase pré-adolescente, eles têm um contato muito forte, uma ligação ainda muito forte com o plano espiritual. Né? Muitas vezes eles veem coisas que nós não vemos, eles acompanham pessoas, apontam pessoas que não vemos, ou animais que não vemos. A criança ainda tem muita ligação, né, com o plano espiritual, por isso ela vê entidades, uma série de coisas, que para ela, né, ela ainda não consegue diferenciar, são pessoas como qualquer outra que estão ali no local, embora sejam espíritos de pessoas desencarnadas. Também é muito comum nessa fase a criança lembrar de uma encarnação anterior. E foi o que aconteceu com o Gamal. Né? O Gamal, ele falava para a família, né, que ele lembrava de uma outra existência sua, ele lembrava, né, que ele tinha outro nome, que ele morava em Istambul, né, uma grande cidade da Turquia, né, e a família nunca fora para aquela cidade. Mesmo o pai, né, que viajava muito a trabalho, nunca estiveram em Istambul. Esse caso ocorreu em 1997, quer dizer, não é um caso tão antigo assim. Né? E o garoto, inclusive, chegava a dar o sobrenome dele. Ele falava que o sobrenome da família seria derivado do grego, Caracas, e que nessa encarnação ele teria morado numa casa muito grande de 3 andares, em Istambul, na Turquia.
A família ficou curiosa com aquela situação, o caso acabou ganhando uma certa notoriedade, um parapsicólogo australiano se interessou pelo caso e foi, né, até a Turquia investigar o caso do menino. E ele disse mais, né, ele narra que morreu em 1940, deu o sobrenome da mãe, o sobrenome era Caracas, deu o sobrenome da mãe, que era muito conhecida em Istambul naquela época, uma pessoa ligada à sociedade, e ele comenta isso. E o parapsicólogo australiano, investigando tudo isso, descobriu que o garoto em momento algum inventou. Todos aqueles dados que ele dera eram reais, né? Ele foi até o local, né, que o menino indicou, foi até a casa que o menino indicou, descobriu que um morador com esse sobrenome, Caracas, realmente ali morara, e que morreu em 1940, como o menino disse. Tudo que o menino disse foi confirmado pelo parapsicólogo australiano. Como esse menino poderia saber disso? Realmente só se ele tivesse sido aquela pessoa que ali morou e ali morreu. Não teria como ele saber desses fatos, né? Ainda mais que a família jamais visitar Istambul e aquele bairro em particular de Istambul. Que mostra, mais uma vez, que nós somos aqui, né, eternos passageiros. Estamos aqui só de passagem, como é dito, ficamos aqui um período de tempo, dependendo do nosso aprendizado, da nossa evolução, podemos voltar para cá ou não. Podemos ir para o mundo primitivo ou podemos ir para o mundo superior. Primitivo por quê? Porque em alguns casos, pelos malefícios que causamos, nós podemos ir para uma sociedade primitiva, mais sofrida. Nosso conhecimento não é perdido, porque tudo aquilo que o espírito adquire nunca se perde. E esse conhecimento fica latente e poderá, inclusive, ser usado para alavancar uma sociedade mais primitiva. O caso Exilados da Capela, que é um livro fantástico, o comandante Edgar Armand, narra justamente isso. Mas nós vamos continuar com os comentários, logo depois do nosso segundo intervalo, último bloco aqui do Fenômeno UFO de hoje. Então, voltamos já já.